Olá amigos, sejam bem-vindos, muito boa tarde. Estamos começando aqui na TV História, falando sobre agora o assunto, o surgimento do futebol no Brasil. Vale lembrar que o futebol surgiu antes da Inglaterra, por volta do ano de 1863, já no século XIX. O Brasil chegaria em 1894. Mas antes de surgir o futebol aqui no Brasil, algumas ocasiões, algumas vezes, era praticado esse esporte tão popular, que é o mais conhecido mundialmente falando, que é o futebol. Por volta do ano de 1878, em frente da casa da Princesa Isabel, um castelo, que na época tinha mais castelo do que casa, na época lá no Rio de Janeiro. A Princesa Isabel, filho de Dom Pedro II, dizem a história que ela autorizou a jogar futebol, os rapazes jogarem futebol, assim, em frente à casa dela, diz que ela até gostou. Só que na época os marinheiros, eles viajavam de navios e o que acabava acontecendo que eles praticavam esporte em cada local que eles paravam, que eles ficavam uns dias, e eles levavam o material importante, que era a bola, embora. Mas claro, mas depois, com o passar dos anos, e aí, depois que o Charles Miller, aos 9 anos, ele que nasceu no Brás, em São Paulo, em 1874, filho de ingleses e escoceses, praticamente descendente de ingleses e escoceses, na parte britânica. Ele, por ser brasileiro, ele estudou lá dos 9 anos até os 19, 20 anos. E onde que, no tempo que ele estudou no colégio, lá na Inglaterra, Charles Miller era um excelente aluno e, além de ser um excelente aluno, foi um grande jogador também. No colégio, para você ter uma ideia, ele marcou 40 gols em 25 partidas no colégio lá na Inglaterra. Ele era um artilheiro implacável, chutava bem, finalizava bem, era um finalizador fora do comum. Dizem a história que ele era um grande jogador, o Charles Miller. E também ele foi, por isso, ele quis trazer aqui, claro, esse futebol que foi criado pelos inventores, os ingleses que inventaram o futebol em 1863, trouxe ao Brasil em 1894, chegando de navio lá em Santos, lá do Porto de Santos, chegando na cidade de Southampton, na Inglaterra, ele trazendo as duas bolas de futebol. E onde que aí começou tudo. A partir daquele ano, quando ele chegou lá a Santos, ele chegou, foi lá, aí subiu a serra, lá na capital paulista, chegou em São Paulo, e aí onde que acabou acontecendo, que aí chegando em São Paulo, ele já pegou, falou assim, não, vamos agora introduzir o futebol aqui na cidade de São Paulo, vamos ensinar. Só que ele ficou surpreso, na hora que ele chegou, na cabeça dele ele pensou assim, puxa, deve ser praticado o esporte aqui no país, e onde que não era praticado, veja só. E em São Paulo foi onde tudo começou, o futebol começou lá em São Paulo. O Charles Miller se surpreendeu quando ele viu que lá na cidade não era praticado o esporte, não tinha praticamente essa modalidade, não era muito forte na época, ainda perto do fim do século XIX, perto no começo do século XX, não era praticado. E onde que aí sabe o que acabou acontecendo, que aí o Charles Miller, ele trouxe tudo, as duas bolas e as regras que ele aprendeu lá na Inglaterra, lá para o país que inventou o futebol. E onde que aí foi tudo, onde tudo começou. Aí em 1896, Hans Noblein, professor do Colégio Mackenzie, na cidade de São Paulo, lá em São Paulo, ele praticamente estava ensinando os alunos, que lá ele trouxe dos Estados Unidos, em 1896, as bolas de basquete e de rugby. E aí onde que aí os alunos começaram a bater a bolinha, mas de outro jeito, chutar a bola. Aí ele falou, não, pelo amor de Deus, essas bolas você não pode chutar, não se usa com os pés, é com as mãos. Ou seja, já aderiu, a partir daquele momento, ele já ia aderir o soccer. Soccer, que é o futebol para nós, né? Lá para os americanos é o soccer, que é o mais usado, que é o campeonato de futebol lá. E onde que aí o futebol começou a dominar o mundo inteiro. Aí chegou na América Latina, chegou na Ásia, chegou também já na África aos poucos. A África ainda não tinha muito, assim, era praticado esporte, mas não era muito forte, mundialmente falando. Foi onde que aí o futebol começou a crescer de uma tal forma tão monstruosa, que sendo que no ano de 1901, o suíço Oscar Cox, ele chegou ao Brasil, e onde que aí ele já trouxe o futebol, levou o futebol para o Rio de Janeiro, trouxe as regras do futebol lá no Rio de Janeiro, e onde que aí ele já queria mostrar praticamente
ia lá em São Paulo mostrar a divulgação do futebol. Só que um detalhe interessante dessa história é que o Oscar Cox não sabia que o futebol já existia em São Paulo. Olha que fato curioso. Ele não sabia que existia o futebol. Mas mesmo assim, naquele ano de 1901, aí ele conversando com o Charles Miller, com outras pessoas, aí organizaram o primeiro combinado cariocas e paulistas, seleções carioca e paulista. Era Rio e São Paulo. Era uma rivalidade sadia, como nos tempos bem diferentes de hoje. Foi onde começou tudo, e onde em 2 partidas entre paulistas e cariocas terminaram empatados 1-1 e outra partida em 2-2. Ninguém saiu vencendo, mas era depois, quando acabavam as partidas, eles almoçavam, festejavam, era uma coisa muito legal. Os tempos bem diferentes como as de hoje, nem se comparando naquela época com as de hoje. Sendo que o futebol hoje está na paixão do mundo todo. O futebol praticamente está no sangue de todos que gostam desse esporte tão popular, que é tão praticado em todos os cantos do mundo. O futebol agora virou mundial, não é só um país só que pratica futebol. Vários países praticam futebol. Sendo que aí depois surgiu a FIFA, que surgiu no ano de 1904, que praticamente é a que comanda o futebol no mundo em geral, organiza as datas de principais campeonatos regionais, estaduais, campeonatos mundiais, entre outros, assim, de cada continente até hoje. Bem, voltando ao que nós estávamos dizendo, aí naquele ano de 1901, organizavam a Seleção Paulista e Carioca, e aí terminaram empatados em 1-1 e 2-2, respectivamente. Em 1900, o primeiro clube do estado de São Paulo foi fundado. Até hoje é o clube mais antigo, a Associação Atlética Ponte Preta de Campinas, fundada no dia 11 de agosto de 1900. Até hoje é o clube mais antigo do estado de São Paulo. Em 1902, no dia 21 de julho de 1902, no Rio de Janeiro, era fundado o Fluminense Futebol Clube. Fluminense, que é um dos clubes mais antigo não tão quanto o Flamengo, porque o Flamengo antes foi fundado no dia 17 de novembro de 1895. E o Clube de Regatas Vasco da Gama, fundado no dia 21 de agosto de 1898. Vasco da Gama em homenagem ao navegador português, que viveu entre os séculos XV e XVI, ele que praticamente quase descobriu as terras brasileiras, mas quem descobriu foi o outro português, o Pedro Álvares Cabral, no dia 22 de abril de 1500. Então Vasco da Gama é homenagem ao navegador português, com o mesmo nome, que até hoje é um dos clubes conhecidos também no Brasil e também mundialmente falando, a equipe Clube de Regatas Vasco da Gama. E também de 1902, naquele mesmo ano que foi fundado o Fluminense Futebol Clube, era organizado o primeiro Campeonato Paulista, só que na época não tinha Santos, não tinha Corinthians, nem Palmeiras e nem São Paulo. Os clubes mais conhecidos eram São Paulo Atlético, tinha o Mackenzie, tinha Paulistano, entre outros clubes, o Germânia, que era clube formado por alemães, o São Paulo Atlético era, na época, o clube formado por ingleses. Os clubes grandes paulistas, um dos que acabou sendo fundado primeiro foi a equipe do Esporte Clube Corinthians Paulista, no dia 1º de setembro de 1910. O Corinthians, por que Corinthians? Corinthians por causa que tinha um clube inglês, que hoje não existe mais, era conhecido como Corinthians, sem um S, inspirado no Corinthians inglês, porque era preto e branco. Então o Corinthians, as cores do uniforme, que é preto e branco da equipe do Parque São Jorge, que é a equipe do Corinthians, é alvinegro devido à imitação da equipe inglesa, que era o Corinthians, sem o S, que era o Corinthians inglês. Então, onde que o futebol, aí surgiram clubes. No dia 14 de abril de 1912, era fundado o Santos Futebol Clube. E também depois, aí, no dia 26 de agosto de 1914, era fundado Società Palestra Itália. Mais tarde, Sociedade Esportiva Palmeiras, mudou já no dia 28 de setembro de 1942. Hoje é Palmeiras, mas antigamente era Società Palestra Itália. E já existia o Parque Antártica. O Parque Antártica, que é um dos campos mais antigos do estado de São Paulo.
Existia antes do Morumbi, antes também da Fazendinha, que é o Parque São Jorge, que hoje o Corinthians não joga mais, que agora o estádio agora que o Corinthians usa é a Arena, que foi há pouco tempo inaugurado, já no ano passado foi inaugurado. Então o Corinthians não joga mais na Fazendinha, mas está no passado. Então foi onde que o futebol começou a mudar muito. E é onde que surgiram grandes craques nessa transição do futebol. Surgiram grandes jogadores como Arthur Friedreich, El Negro, que era finalizador fora do comum, jogava muita bola. Tinha outros, o Charles Miller também, que jogou alguns campeonatos, mas depois, anos mais tarde, viraria árbitro de futebol, o famoso pai da bola, o Charles Miller. Tinha Rubens Salles, tinha o Hermann Friese, o alemão, que jogou no futebol do Rio de Janeiro, jogou no Fluminense, jogou em outras equipes. Então, tantos nomes, depois foram surgindo outros jogadores como Heitor, que jogava no Palestra Itália. Depois foi surgindo o Arnaldo Silveira, Haroldo, Adolfo Milão Júnior, que jogava no Santos. O Neco, que foi o primeiro dos grandes ídolos da história do Corinthians, que também foi um grande craque, marcou época na história do futebol. Tinha tantos grandes, Marcos Carneiro de Mendonça, que jogou goleiro do Fluminense, na época diz que ele era o goleiro dos mais elegantes. Um fato curioso que eu vou falar sobre o Marcos de Mendonça é o seguinte: quando estava jogando uma partida entre o Fluminense contra uma outra equipe carioca, não dá para se distinguir qual equipe que era que estava enfrentando, Marcos Carneiro de Mendonça viu uma dama assistindo o jogo, aí chegou perto dela e falou assim: ô moça, poderia me emprestar essa corda para amarrar o meu calção? Porque na época os calções não tinham esses elásticos que tem hoje. Que você tinha que amarrar com um laço, aqueles laços. Aí ela emprestou um laço roxo para ele, e aí ele amarrou, porque na época os calções eram largos, né? Os goleiros, antigamente os goleiros jogavam com uniformes totalmente diferentes como as de hoje. É engraçado dizer isso, né? Mas jogavam com um uniforme muito engraçado. Tinha até uma gravatinha, assim, uma coisa... Olha, é difícil falar. Poucos sabem dessa história, como eram os modelos da época, dos uniformes dos times da época que jogavam futebol. E aí o Marcos Carneiro de Mendonça pediu gentilmente emprestado, falou assim: pode pegar pra você. Falou assim: não, tá bom. Aí ele queria devolver pra ela, só que ela falou assim que pode pegar, porque era uma dama não é educada, porque viu que ele estava praticando futebol, era uma coisa que ele sempre gostou de fazer, honrar a camisa do Fluminense, que era goleiro do Fluminense, né, o Marcos Carneiro de Mendonça. Então, onde que acabou acontecendo que aí ele jogou e aí ficou marcado. Até hoje a partir de todas as partidas do Fluminense, ele usou aquele laço cor roxo. E quem contou essa história, eu vi na televisão, vou falar aqui porque eu assisti televisão, foi o saudoso jornalista Michel Laurence, francês que morou no Brasil mais de 50 anos, infelizmente no ano passado veio a falecer. Ele é pai do famoso repórter da Globo, Bruno Laurence. O Michel Laurence foi um excelente cronista esportivo, acompanhou muito vários clubes de futebol, entretanto o Santos de Pelé dos anos 60, que era um dos clubes mais conhecidos do mundo nos anos 60. Acompanhou o Santos por todos os cantos e era santista fanático, sempre foi santista, o saudoso Michel Laurence. Voltando a falar sobre os campeonatos, foram épocas marcantes, grandes craques marcando a história do futebol brasileiro. Depois vieram outros jogadores como Araquém Patusco, o Feitiço, que jogava no Santos. O Corinthians tinha um outro jogador que tinha apelido de 420, que era uma potência de um canhão. Eu falo do Pedro Grané. Pedro Grané, que ele tinha apelido de 420 devido a uma potência do chute que ele dava, com um chute forte que ele dava com a potência do seu chute. É uma forma implacável. Ele fazia gols, só que tinha jogadores que nem formavam barreira, porque ele estava mais forte do que o Pepe, canhão da Vila do Santos, e mais forte também do que o Roberto Carlos, que também foi um outro grande chutador, outro batedor de falta, e hoje o futebol brasileiro, infelizmente, está carente de grande batedor de faltas, grandes batedores de falta. Hoje são pouquíssimos, né? Só o goleiro Rogério Ceni, que é o que sobra por enquanto, né? Embora que ele já não está mais naquela fase, já chegou no seu patamar, e onde que o Rogério Ceni ele já praticamente já não está mais jogando aquele grande futebol, faz boas defesas, já é um goleiro bem experiente. Só ele que bate bem faltas, porque hoje o futebol brasileiro está carente de uma grande referência daquele jogador batedor de faltas. Outro detalhe interessante também que eu vou frisar aqui
falando sobre não só que surgiu o futebol no Brasil, falar a importância do futebol. E é legal que você pode contar histórias e falar também falar de várias curiosidades do futebol. Vamos falar também de outros jogadores que passaram por gerações e gerações, décadas e décadas. Vamos falar com certeza do grande Zizinho, Leônidas da Silva, Hércules. Diz que ele batia tão forte, chutava tão forte, que ele era conhecido como dinamitador. Batia muito forte. E tinha o Pepe, Canhão da Vila, tantos jogadores que batiam forte, chutavam muito bem. Teve outros, Romeu Peliciari, que fez história no Palestra Itália e depois viraria a Sociedade Esportiva Palmeiras e Fluminense. Oberdan Catani, goleiro do Palmeiras, que era conhecido como um goleiro que tinha as mãos gigantescas, né? Praticava umas defesas fora do comum. Oberdan Catani, Arthur Federrache, Heleno de Freitas, se eu falar do Heleno de Freitas é uma história muito legal. Heleno de Freitas que foi um grande jogador também, era muito boêmio, ficava nas noitadas lá no Rio de Janeiro, mas sempre quando jogava no Fluminense, do Botafogo, desculpa, ele fazia gols, ele sempre fazia, assim, sempre honrava a camisa como ninguém. O Heleno de Freitas foi um jogador boêmio. Infelizmente, morreu em 59 devido a uma doença que ele tinha, uma sífilis, que acabou mexia nas partes no psicológico, no nervosismo, e na época não tinha recursos do avanço da medicina como tem hoje. E infelizmente, aos 39 anos, veio a falecer, mas o Heleno de Freitas foi um grande jogador. Jogou no Vasco da Gama, no fim de carreira, jogou no Boca Juniors. Só que o temperamento dele, explosivo, o nervosismo, ele por ser muito briguento, isso aí acabou abreviando a carreira dele. E onde que ele foi piorando cada vez mais. Morreu louco, né, em 39, devido a essa doença que ele tinha, que era a sífilis. Então, onde que ele marcou muito na história do futebol brasileiro. Leônidas da Silva, quem fala do Leônidas da Silva é uma coisa assim, é um jogador que poucos falam que ele que inventou a bicicleta, a famosa bicicleta. É uma jogada conhecidíssima, que vários jogadores fizeram gols de bicicleta. O Pelé já fez, o Neto, que hoje apresenta os Donos da Bola na Band, fez um golaço de bicicleta contra o Guarani. Tantos jogadores que já fizeram, hoje tá difícil, é raro sair um gol desses de bicicleta. Hoje sai gol de voleio, né? Gol de voleio, quem fazia esse tipo de gol era o Bebeto. O Bebeto que vinha fazer muito esses tipos de gols nos tempos que ele foi jogador de futebol. Mas é legal, eu acho que o futebol é assim, é apaixonante, é muito gostoso de assistir. E se não fosse os inventores do futebol, que os ingleses, com certeza o futebol não seria tão popular igual é hoje. O Charles Miller, não tem nem o que dizer sobre o Charles Miller. O Charles Miller ele foi um cara muito inteligente, porque para trazer o futebol ao Brasil são para poucos que trazem o futebol de uma maneira muito legal. Vamos falar dos grandes esquadrões. Falamos dos grandes craques, falamos dos jogadores da época, falamos do Leônidas da Silva, falamos do Zizinho, o Jair Rosa Pinto, Nilton Santos, Djalma Santos, Julinho Botelho, Pelé, Zito, Ademir da Guia, Roberto Rivelino, Gerson Canhotinha de Ouro. Nossa, tantos craques, olha quantos nomes nós estamos falando, só grandes feras que marcaram essa história belíssima do futebol brasileiro. Futebol pentacampeão do mundo. Júnior, que jogou no Flamengo, Zico Galinho de Quintino, Zico jogava demais, né? É uma pena que eu não acompanhei a carreira dele, mas pelo que eu li da história do Zico, a história dele é muito legal. Só faltou no currículo, foi uma Copa do Mundo na carreira de Zico, mas fora o que ele fez no futebol foi muito, muito bom. O Zico era o melhor passador que tinha no futebol na época. Não tinha jogador que passava tão bem igual o Zico. Fazia gols de qualquer jeito. Era um jogador diferenciado. Não é à toa que o Zico é o maior artilheiro da história do Flamengo. Ele marcou 509 gols. O Pelé, muitos sabem, o maior artilheiro da história do Santos, em 1.115 jogos, marcou 1.091 gols, o Pelé. E o maior artilheiro da história do Palmeiras foi o Humberto Tozzi, marcou 308 gols. E o maior artilheiro da história do Corinthians, sabe quem é? Poucos sabem. Então, pode ser que o torcedor corintiano talvez não saiba quem é o maior artilheiro da história do Corinthians. Poucos sabem, mas decore esse nome. É Cláudio Cristóvão de Pinho. Ele jogou no Corinthians de 1947 a 58. Ele marcou 303 gols, o Cláudio Cristóvão de Pinho. O jogo começou no Santos,
depois passou por Palmeiras, de 44 a 47. Depois ele jogou no Corinthians, onde ele ficou mais tempo, onde jogou durante 11 anos. Aí em 59, até 60, ele encerrou a carreira no São Paulo. O Cláudio Cristóvão de Pinho jogou nos 4 grandes de São Paulo. Tanto o Cláudio jogou, o Miller jogou também nos 4 grandes de São Paulo. Teve outros jogadores, o Antônio Carlos, zagueiro, que jogou no Palmeiras, jogou no São Paulo, também jogou no Santos e também jogou na equipe do Corinthians. Então são esses nomes desses jogadores que eu citei. Pode ser que eu esqueci alguns, mas me perdoe se eu esqueci, mas esses são jogadores que já jogaram nos 4 grandes de São Paulo, que eu falo Santos, na capital, que é da Baixada Santista, o Santos Futebol Clube, São Paulo, Palmeiras e Corinthians, já os 3 grandes clubes da capital paulista. Bom, agora vamos falar dos grandes esquadrões. Esquadrões que marcaram época. Pouco sabe. Esquadrões que marcaram época, por exemplo, Vasco da Gama, Expresso da Vitória, campeão sul-americano de 48, Santos, nos anos 60, de 62, foi o que marcou, um time que tinha Gilmar, Lima, Dalmo, Mauro Calvé, Zito, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Olha que time o Santos, hein? Treinado por Luiz Alonso Pérez, o Lula. O Corinthians, que tinha um ataque nos anos 50, de 51, a linha de ataque do Corinthians era Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário. Esse ataque do Corinthians que participou daquela belíssima campanha em que o Corinthians foi campeão paulista de 51, e onde que a equipe marcou 103 gols, e onde que o Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário era a famosa linha de ataque da equipe corintiana. Botafogo, que tinha Garrincha, Quarentinha, Didi, tinha o Zagallo, Newton Santos, Ayrton, tinha o Manga, que jogava muito, Manga é um goleiraço, tinha o Joel, Rildo que jogou no Santos, o Rildo fez história no Botafogo, jogou também no Santos de Pelé, entre 66 até 72, antes ele jogava no Botafogo do Rio de Janeiro. Rildo, que era um excelente lateral esquerdo, era uma época diferente, que também as bolas de capotão eram mais pesadas, próprios jogadores falam que as bolas de capotão eram muito pesadas. Tinha o Roberto, depois vamos falar também do Corinthians também, que também tinha um grande jogador, um grande ídolo, que foi injustiçado, poucos sabem essa história, o Roberto Rivelino, que saiu da porta dos fundos em 74 na equipe do Corinthians, culpando pela derrota da perda do título paulista de 74, em que o Corinthians acabou perdendo o título para a equipe do Palmeiras, no dia 20 de dezembro de 74, no Morumbi, o Palmeiras vencendo o Corinthians por 1-0, gol do Ronaldo, primo do Tostão. Tostão, que também é outro exemplo no futebol. Você falar tantos jogadores dos esquadrões, o Tostão foi um grande jogador, um exemplo no futebol. E mesmo ele já com problema de visão, já praticamente perto de encerrar a carreira, ele jogou a Copa de 70 e arrebentou, jogou muito. Sendo que 2 anos antes, em 68, no jogo entre Corinthians e Cruzeiro, numa forma acidental, o zagueiro Ditão, do Corinthians, acertou um pé forte, assim, com força no olho dele. Sim, foi sem querer, numa disputa de bola. E onde que aí acabou já aparecendo os problemas de visão do Tostão. E aí ele foi nos Estados Unidos, operou, e aí ficou tudo bem com ele. Aí ele continuou jogando normal, a visão dele não estava lá mais igual, mas só que depois, em 72, aí ele resolveu parar, porque aí já começou a aparecer os problemas de visão, e ele teve que encerrar aos 27 anos. O Eduardo Gonçalves de Andrade, mais conhecido como Tostão, nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 25 de janeiro de 1947. Então o Tostão foi um exemplo, mesmo com problemas de visão, ele fez uma excelente Copa de 70 no México, em que o Brasil foi tri, vencendo a Itália no estádio Azteca, no dia 21 de junho de 1970, e o Brasil naquele jogo venceu por 4-1, e era um timaço. Era um time fora do comum, treinado por Zagallo, que era Félix, Carlos Alberto, Brito Piazza, Everaldo, Clodoaldo, Gerson, Pelé, Jairzinho, Rivelino e Tostão. Esse era o time do Brasil da Copa do Mundo de 70, tricampeão no México. A primeira Copa, inclusive, transmitida em cores para todo mundo. Então, só que aqui no Brasil não foi transmitida em cores, e sim todo mundo viu em preto e branco. Então foi a primeira Copa do Mundo a ser transmitida em cores, a Copa do Mundo de 70 no México.
Falando dos esquadrões, que eu falei do Santos de Pelé, falei do Corinthians, do ataque do Vasco, Expresso da Vitória de 48, falei também do Botafogo entre os anos 60 a 64, que tinha um belo time, tinha Garrincha, Quarentinha, Zagallo, que jogava muito. Santos e Botafogo praticamente entre 58, nas Copas de 58 e 62, foram os times que representaram a seleção brasileira nas Copas do Mundo, naquela época brilhante, nos anos 50 e 60. 58, aliás, quando o Brasil ganhou a primeira Copa, o Brasil praticamente já estava aderindo, já estava valorizando. Era uma época do futebol romântico, né? Futebol bem jogado, era bonito de se ver na época. E em 58 também foram anos de grandes acontecimentos, foi o surgimento de um OVNI que praticamente abalou o mundo inteiro. O Brasil foi campeão do mundo, surgiu a Bossa Nova com Tom Jobim, teve o João Gilberto, entre outros grandes nomes da música popular brasileira. O ano também que a Maria Esther Bueno foi a primeira campeã do mundo de tênis, entre outros. Foi um ano de muitos acontecimentos naquele ano. Eu não vivi aquela época, né? Mas o 58 foi um ano marcante, poucos para quem viveu aquela época. E poucos que já sabem, já leram tudo o que aconteceu naquele ano. Mas é legal, reviver tudo é muito legal mesmo, porque falar de futebol é uma coisa fora do comum. Às vezes, se eu falar aqui esses assuntos, eu fico até a manhã inteira falando sobre a história do futebol brasileiro. Depois veio o Cruzeiro, que tinha o Tostão que eu te falei, né? O Tostão, tinha o Tostão, Evaldo, Dirceu Lopes, Hilton Oliveira, olha o Raul Plasman, que era um goleiraço, jogava muito o Raul. Tinha o Procópio, que era um excelente baita back que jogava naquela equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro que foi campeão da Taça Brasil em cima do Santos de Pelé, inclusive. 6-2 para o Cruzeiro no Mineirão e depois no Pacaembu. O Santos vencia por 2-0, mas tomou a virada do Cruzeiro de Tostão. O Santos de Pelé perdeu para a equipe do Cruzeiro de Tostão em pleno Pacaembu por 3-2. Teve o Internacional, que foi bicampeão brasileiro, 75-76, tinha Manga, Cláudio, tinha o Figueroa, o chileno que jogava muito, Arthur Elias Figueroa, tinha o Vacaria, tinha o Falcão, o Jair, o Valdomiro, que jogava muito, o Lula, o Caçapava que era volante, anos mais tarde jogaria no Corinthians, foi um grande volante, jogava muito, um jogador que marcava muito forte. Esses grandes jogadores, Marinho Pérez, que jogou no Santos, jogou no Palmeiras, Portuguesa, tantos outros clubes, jogou no Barcelona na Espanha, jogou junto com Cruyff da seleção holandesa, da Laranja Mecânica de 74. E depois, vamos falar, tem o Fluminense, que também marcou muito, o Fluminense que tinha Roberto Rivelino, Carlos Alberto, Pintinho, Carlos Alberto Torres, o mesmo que jogou no Santos, o Edinho, Rodrigues Neto, tinha o Kleber, o argentino Doval, que jogava muito, jogou junto com o Zico antes no Flamengo, e ele era um atacante, era matador, fazia gol pra caramba. Roberto Rivelino, que foi injustiçado no Corinthians, no Fluminense, ele foi lá e foi bicampeão carioca. O Roberto Rivelino jogou muito. Tinha o Dirceu, o Kleber, o Gil, ponta direita Gil, que jogava muito. Depois veio o Atlético Mineiro que é uma equipe que marcou muito, né? Que tinha o Luizinho, Osmar, tinha o próprio João Leite, Renato, Reinaldo, que era matador. Reinaldo foi o melhor atacante que o Atlético Mineiro teve em toda a sua história, desde que foi fundado no dia 25 de março de 1908, o Clube Atlético Mineiro de Belo Horizonte. E também não tem como falar do Flamengo dos anos 80, que tinha Zico, Adílio, Nunes, Júnior, Andrade, o Raul, mesmo que foi campeão com o Cruzeiro, encerrou a carreira brilhantemente no Flamengo, conquistando títulos. O Figueiredo, que infelizmente veio a morrer num trágico acidente no dia 20 de dezembro de 84. O Figueiredo, que era um grande back, jogava muito. O Marinho, o Zico, que era o melhor de todos, era o melhor do elenco, era a estrela do time. Eram os principais jogadores. O Grêmio, campeão mundial em 83. Falei do Flamengo, campeão mundial em 81. Grêmio, campeão mundial em 83, que tinha o Mário Sérgio, o Baidec, tinha o Mazzaropi, o goleiro. Era um timaço treinado pelo técnico, ainda me fugiu o nome do técnico, mas me desculpe aí uma pequena gafe aí, mas por aí vai. Então o Grêmio era um timaço. Depois, quem não falar das equipes São Paulo e Palmeiras? Para finalizar aqui o programa, né, vamos encerrar daqui a pouquinho. O São Paulo, que foi campeão do mundo em 93, que tinha Zete, Valber, o Miller, o Doriva, que jogava naquele time do São Paulo, o Leonardo, Toninho Cerezo, que fez história no Cruzeiro e no Atlético.
tantos grandes nomes. São Paulo venceu na final o Milan da Itália por 3-2, jogo no dia 12 de dezembro de 1993, Estádio Nacional de Tóquio, lá no Japão. São Paulo 3-2 no Milan da Itália, fez 2-0, depois deu um susto, mas depois no finzinho o Miller fez um gol esquisito, meio atabalhoado, fez o terceiro gol do São Paulo e o gol do título. E para finalizar aqui o programa, vamos falar do Palmeiras, que era um grande esquadrão. 93, 94, a equipe foi treinada pelo Vanderlei Luxemburgo. O time tinha Sérgio, depois Veloso numa outra campanha, no outro ano seguinte era o titular do Palmeiras. Tinha o Cláudio, Edinho Baiano, Kleber, tinha o Antônio Carlos, Mazinho, o Edmundo, que arrebentou, jogou muito para mim, um dos melhores atacantes que eu vi jogar. O Edmundo poderia ser briguento, mas fazia diferença, era matador. Evair também era outro diferenciado jogador, atacante perigoso. O Edilson, o Zinho que foi pentacampeão brasileiro. Ele é um dos jogadores que mais ganhou títulos brasileiros. Ele foi campeão brasileiro em 87 com o Flamengo, em 92 também com o Flamengo, 2 vezes campeão brasileiro em 87 e 92 com a equipe do Flamengo, 2 com o Palmeiras, 93 e 94, e última vez com o Cruzeiro em 2003. Já é primeiro campeonato brasileiro por pontos corridos, um regulamento bem diferente, como nas outras anteriores, que tinha a primeira fase, depois classificavam muito melhores, era o famoso mata-mata. Bem, minha gente, foi só isso. Trouxe histórias, detalhes sobre o começo do futebol, falei dos grandes jogadores, curiosidades, falei de tudo sobre o que aconteceu na história do futebol brasileiro. Antes, finalizando aqui, o Charles Miller, falei dele que ele que introduziu o futebol no Brasil, ele faleceu em 53, mas com certeza, e um detalhe interessante, Charles Miller nunca viu o Brasil ser campeão do mundo. Ele faleceu 3 anos após, quando o Brasil perdeu aquela fatídica final triste para o Uruguai, no dia 16 de julho de 1950, no Maracanã, em que o Brasil perdeu para o Uruguai por 2-1. O Friaça fez 1-0 para o Brasil, depois os uruguaios Schiaffino e Didia fizeram os gols uruguaios. Então, o Brasil acabou perdendo e, por fim, o Charles Miller não viu o Brasil ser campeão do mundo, mas se tivesse visto, teria ficado orgulhoso em ver o seu país ganhar 5 Copas do Mundo. Bom, minha gente, é só isso. Voltarei no próximo programa a trazer mais curiosidades, fatos curiosos sobre o futebol e também outros assuntos que teremos nos próximos programas a seguir. E com certeza você aí da TV História com certeza adorou de curtir essa história que eu acabei de contar, tudo sobre o surgimento do futebol do Brasil e também fatos e curiosidades da história do nosso futebol brasileiro, futebol pentacampeão. Muito boa tarde, até o próximo programa. Tchau.